Semanas atrás, uma operação gigantesca chamou a atenção lá no porto de Paranaguá. Um navio que veio da China, atracou e carregando dentro dele nada mais, nada menos que 5.101 veículos. Isso aí que você ouviu, 5.101 carros chineses. Sem novidade, né? Só de uma vez entregaram tudo. Mas o que chamou minha atenção não foi a quantidade de carros, porque tem navios que chegaram muito mais. O que me chamou a atenção é o que estava dentro dele. Porque não eram carros da BYD, GWM, Geely, GAC, que a gente está bem acostumado a ver em grandes quantidades. Nenhuma outra marca aí, né, BMW, Audi, Mercedes, enfim, conhecida Volvo, conhecidas por nós. Dentro daquele navio estava o seguinte: milhares de veículos de um grupo chamado SAIC, S-A-I-C. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, não deu muita atenção para esse detalhe. E quase ninguém que também está assistindo esse vídeo já deve ter ouvido falar desse nome. O desembarque desses 5.101 carros tem um detalhe aí que impressionou, que é o nome, é o grupo, é o SAIC por trás desses veículos que desembarcaram aqui, ó. Apesar de quase ninguém, gente, ter ouvido falar nesse nome, e aí é uma coisa interessante, tem grande chance de você já ter dirigido, andado ou pelo menos visto um carro ligado a esse grupo sem fazer ideia que estava havendo esse nome por trás. Quando eu comecei a pesquisar, porque olhar a notícia bem bacana, fui inteirar ali quem que era esse grupo, também não tinha muitas informações, e aí nas minhas pesquisas que eu realmente descobri quem é essa empresa, confesso que fiquei impressionado, viu? Porque, sabe aquela expressão? Não é muito gentil, muita gente não vai gostar, mas aquela expressão de nossa, isso foi de ver o cu cair da bunda, sabe? Alguma coisa assim, muito chocante, e realmente foi. Gente, nós estamos falando de uma gigante, que fabrica carros, e é uma gigante que fabrica carros para outras gigantes do segmento. Essa empresa vende mais carro por ano que muitas marcas famosas que você conhece. E eu tenho certeza que algumas informações que eu vou te contar aqui durante esse vídeo vão mudar a forma com que você enxerga ou fazia ideia de alguns grupos e carros chineses. Mas antes de continuar, para quem ainda não me conhece, eu sou Alex Moreno, mecânico há mais de 30 anos, apaixonado pelo universo automotivo, e todo dia estou ali analisando, olhando nas entrelinhas daquilo que acontece no mercado automotivo, além dos reviews que eu faço. Enfim, olhem aí, visitem o canal do YouTube. Esse aqui é mais um episódio do quadro Opinião do Mecânico. Aqui é um canal, gente, que ajuda a enxergar o mercado com os outros olhos, mais imparcial, menos tendencioso, mostrando vantagens e desvantagens de tudo o que está acontecendo. Tá? Aqueles detalhes que ninguém te conta, aqui você vai encontrar. Mas muito bem, a pergunta aqui é: que carros são aqueles que estavam dentro do navio? 5.101 veículos que chegaram em Paranaguá. E a notícia não foi muito bem difundida, né? E por que eles desembarcaram justamente agora? Qual o motivo de uma das maiores montadoras do planeta tá aí apostando tão pesado no mercado brasileiro, não é? Perguntas que não acabam mais, mas fiquem tranquilos que, hoje vocês vão entender, vão descobrir a resposta para essas perguntinhas aí, por esses detalhes que vocês nem se ligaram. Sabe o compadre Washington, lembra dele? E ele falava assim: sabe de nada, inocente. É exatamente isso que muitas vezes acontece com a gente, né? A notícia não vem completa e aí a ignorância é melhor para a maioria das pessoas, mas aqui não.
Então, para você que não sabe de nada, inocente, bora lá, gente. Antes de falar dos carros que estavam lá dentro do navio, eu preciso apresentar o seguinte. A empresa responsável por essa operação. Quando eu comecei a pesquisar sobre o Grupo SAIC, eu achei que estava ali diante de uma fabricante chinesa tentando ganhar espaço no Brasil, mais uma entre tantas que, né, vieram e se foram, enfim. Mas depois de algumas pesquisas, gente, deu a perceber que eu estava completamente enganado, entendeu? Não é mais uma. A SAIC, ou o nome completo que é Shanghai Automotive Industry Corporation, esse é o nome, a abreviação. Não é apenas uma montadora chinesa. Meu, surpreendente isso. A gente está falando de um grupo que produz milhões de veículos por ano. Durante anos, despontou como entre as maiores fabricantes de carros do mercado automotivo na China e no mundo. Uma empresa aí que aparece, gente, ó, constantemente entre os maiores grupos automotivos do planeta. E aqui é o mais curioso ainda, tá? Enquanto nomes como Toyota, Volkswagen, Ford, Chevrolet, Hyundai, Honda aí, são conhecidos praticamente por qualquer pessoa, a SAIC ela continua aí uma gigante, entendeu? Praticamente desconhecida para a maioria dos brasileiros. Mas isso, gente, isso não significa que você nunca teve nenhum contato com um carro deles, tá? Ao contrário. Bem ao contrário, querido abestado. Bom, aqui a história começa a ficar interessante. Bem interessante, ó. Lembra quando eu comecei lá no comecinho do vídeo falando a gigante que fabrica carro para gigante? Pois é, ó. Sabe aqueles carros da Volkswagen vendido na China? Volkswagen, meu, fortíssima na China. Muitos deles são produzidos pela joint venture SAIC Volkswagen. É isso mesmo, a Volkswagen tem um joint venture, é uma união de empresas, quem fabrica lá os carros, tem a fábrica de montagem e tudo mais, SAIC. A gente está falando de uma parceria que foi criada lá nos anos 80. Essa parceria ajudou a Volkswagen a se tornar a maior potência do mercado automotivo chinês e, enfim, também alavancou para o mundo todo. E aí vem, ó, veículos produzidos lá. Volkswagen ID3, Volkswagen ID4X, Volkswagen ID6, o Volkswagen Lavida, Volkswagen Passat para o mercado chinês e outros. Enfim, Santanas, que lá tinham, não sei hoje, mas tinham muito quando eu fui fazer visita na China. Enfim, ó, linha de produção, tudo dessa parceria. Muitos exportados, inclusive, para a Europa. Enfim, produção fortíssima lá na China. Ou seja, quando você vê um carro da Volkswagen rodando ali pelo mercado chinês, existe enormes chances de a SAIC esteja por trás dessa fabricação. Mas a história não para por aí não, ó. SAIC também mantém uma das maiores parcerias automotivas do mundo. Sabe com quem? Aí você vai chorar, bebê. General Motors. Aí a coisa fica muito mais interessante e não é para os brasileiros, afinal, a queridinha do Brasil. Ó, diversos projetos vendidos pela Chevrolet tiveram participação direta, estrutura industrial da SAIC. Ninguém imagina, né? Talvez, acho que ninguém imaginava, nem eu imaginava um negócio desse. Chevrolet, nomes que, claro, são nomes não muito conhecidos aqui por nós, não é? Mas Chevrolet Groove, vendido em diversos mercados, nasceu a partir do projeto desenvolvido dentro do ecossistema industrial da SAIC. Captiva, nova Captiva, não aquela Captiva ruim, né? Comercializada em alguns mercados internacionais, também, ó, em ligação direta com essa parceria. Ou seja, gente, existe boa chance de você já ter visto um Chevrolet sem imaginar que a engenharia da SAIC, que está lá por trás desse projeto. E não acabou não, ó, porque a SAIC também fabrica veículos da Buick, uma das maiores marcas tradicionais dos Estados Unidos. Modelos como o Buick GL8, Envision, o Lacrosse, todos eles são produzidos aí dentro dessa gigantesca, dentro dessa estrutura industrial. Quando você começa a juntar Volkswagen, GM, Chevrolet, Buick, marcas próprias, gente, e fiquem, ó,
E tem outras marcas que já eu vou falar para baixo aqui que você vai falar, meu, não acredito. Você percebe que a gente não está falando de uma montadora comum, tá? Estamos falando de uma montadora que tem um grande pilar da indústria automotiva mundial, porque o joint venture ele traz muita tecnologia, então os caras têm know-how para construir carro. Então essa história de carro tudo chinês não presta, gente, se liga que pouco a pouco este castelo, né, de cartas vem caindo. Então eu não sou defensor de nada, mas inclusive vou fazer um vídeo de marcas que eu acho que vale a pena comprar, outras que você deveria ter cuidado, já sai esse vídeo. Tá? Uma empresa que ajudou a transformar a China numa das maiores potências automotivas do mundo, então SAIC. Foi justamente nesse momento das minhas pesquisas, gente, que eu percebi uma coisa, ó. Eles não estão chegando no mercado mundial, eles já estão no mercado mundial há muito tempo, desconhecido para nós, mas no mercado em geral eles são muito conhecidos. Já estão presentes aí, enfim, nos bastidores de marcas fortíssimas há décadas. E aí? Agora decidiu então aparecer aí com as suas próprias marcas, e isso é uma coisa interessante. Já que o know-how temos, então bora lá construir aquilo que nós mesmos desenvolvemos. E, enfim, eles querem aí, estão mostrando a tecnologia para o mundo. Estão tentando construir a sua própria identidade, esse é um detalhe importante. E disputar o espaço, claro, né, bater de frente aí com marcas como BYD, GWM, Tesla, própria Volkswagen e tantas outras fabricantes. E foi justamente isso que chegou no Brasil dentro daquele navio. 5.101 veículos. Mas e afinal, quais eram os carros que estavam lá dentro desse navio? Gente, ó, principal estrelinha desses carros é o MG, tá? MG Motors. Eu tive inclusive na Europa 2 anos atrás, fui para a Inglaterra e eu tenho alguns amigos lá e alguns deles são Uber e o carro que eles usam lá, MG. E aqui tem uma coisa muito curiosa sobre isso, que é interessante, que é o seguinte. A MG nasceu lá na Inglaterra. Foi uma marca conhecidíssima pelos seus carros esportivos britânicos e acabou sendo então vendida, adquirida, comprada pelo grupo SAIC e passou então por uma transformação completa. Hoje a MG é uma das marcas que mais crescem na Europa. E aí é onde eu falo, o brasileiro ele fica muito lá dentro da casinha dele, não quer se abrir para o mundo. As coisas acontecem. O mercado europeu mudou. O mercado americano mudou, o mercado mundial mudou. Não fica fazendo força contra a mudança. Tá bom? Mudança é bom, mudança chacoalha o mercado. Tá bom? Agora o que eles querem fazer? Eles querem repetir esse sucesso aqui no Brasil. O principal destaque deles é o MG4, um hatch 100% elétrico e vem sendo apontado aí por especialistas europeus como um dos concorrentes mais fortes do BYD Dolphin. Tem um visual moderno, boa tecnologia, uma tecnologia embarcada bem bacana e versões que entregam um desempenho bastante interessante. Mas o MG4, gente, não veio também sozinho, tá? A marca trouxe aí e ela aposta em alguns SUVs híbridos, elétricos, tudo isso para disputar o mercado que cresce rapidamente. Tem uma segunda marca que veio junto aí também, talvez muito interessante, a IM Motors. A AMG representa o lado mais popular da estratégia da SAIC. A IM Motors, ela representa o lado premium. A gente vê isso com muitas marcas tradicionais acontecendo, Toyota Lexus, Honda Acura, enfim, Nissan Infiniti, tem então a marca tradicional e eles fazem uma versão premium. E é isso que eles estão trazendo também com essa IM Motors. A gente está falando de veículos altamente tecnológicos, SUVs elétricos sofisticadíssimos, com assistentes super avançados de condução, sistema eletrônico de geração, arquitetura muito, muito moderna e tem aí alguns modelos até com estreitamento das rodas traseiras, melhorando o seu desempenho e segurança. Um destaque deles é o IM LS6, que é um SUV que chega aí para disputar com modelos prêmios muito mais caros. Tá? Então, preparem, essa guerra continua forte e os usados premium
vão começar, e já estão, né? Diferente do que muita gente fala, eles já estão derretendo. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, dos 10 que mais derreteram aí no mês de maio. Isso mostra a gente claramente que a empresa ela não pretende só disputar ali volume de venda. Ela quer disputar tecnologia, enfim. E por que os carros chegaram agora? Por que agora tanto carro de uma vez só? E todas as outras montadoras, né? Essa deixa, assim, acho que é uma das perguntas mais importantes desse vídeo. A resposta é imposto. A partir de julho de 2026, os veículos eletrificados que tiveram lá um baita incentivo no início, de 0% para importação, foram aumentando e agora chega então a alíquota de 35% de imposto de importação. Então é uma carga tributária significativamente maior. Tá? Bem maior. Isso significa que quem trazer mais carro antes da mudança vai formar estoque, ter preço mais competitivo nos próximos meses. Não foi apenas a SAIC que percebeu isso, diversas montadoras aceleraram as operações de logística, e isso não só as chinesas, de tudo quanto é marca, trouxe a mais para formar um estoque bom aqui. Tá? A gente está falando de BMW, estamos falando de Volvo, todas as linhas, todo mundo falou, agora que traz carro elétrico, tá, gente? Então é hora de fazer um estoquezinho aqui. Então foi uma corrida para colocar o máximo possível de veículos no Brasil antes da mudança tributária, tá? Tem um outro detalhe que me chamou muita atenção. Tudo indica aí pelos comentários, enfim, dos CEOs e tudo mais, que eles estão olhando para o Brasil não apenas como um mercado que eles possam exportar carro. Os planos divulgados aí pela montadora apontam que eles vão fazer investimentos locais, todo mundo quer abrir fábrica aqui agora, e se isso acontecer, muda completamente o cenário. Para nós aqui no país é muito bom, gera empregos diretos e indiretos, empresa que não quer só trazer carro, mas né, ela também quer construir carro aqui dentro do Brasil. Isso aqui fortalece muito em relação à segurança de ter fornecedores locais para as peças e tudo mais, né? Uma coisa é certa, gente. O desembarque dos 5.101 veículos lá em Paranaguá não foi apenas uma operação portuária. Foi um sinal claro de que uma das maiores fabricantes automotivas do planeta também decidiu entrar na disputa pelo mercado brasileiro. Seu dinheirinho tá muito cotado, então muito cuidado na hora da compra e pesquise muito e veja qual que é o melhor negócio e qual é o melhor carro que se encaixa com você. Quando uma empresa, gente, desse tamanho entra em um mercado, ninguém fica indiferente. Isso mexe com tudo, com montadoras tradicionais, com as chinesas já que chegaram antes, com o consumidor. Todo o setor automotivo chacoalha. E isso é muito bom. Se a SAIC vai repetir o sucesso que teve em outros mercados, lá com o MG e tudo mais, a gente não sabe. É uma história aí que, não é, que a gente vai ter que acompanhar capítulo a capítulo. E parecem ser muito interessante. Eu estou, assim, curtindo muito a guerra, entendeu? Acho que o consumidor está ganhando muito com isso. Eu agora quero saber a sua opinião. Você já conhecia essa aí que eu não conhecia? Sabia quem é que estava por trás dessas marcas famosas e projetos automotivos? Você acha que a AMG e a IM Motors tem potencial para competir com a BYD e GWM aqui no Brasil? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sem filtro, críticas e tudo mais. Aqui é um lugar livre para você falar aquilo que você tem vontade. E se você gostou desse vídeo, gente, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Afinal de contas, aqui é um canal onde ajuda você a comprar carro com asa sem nenhuma emoção. Eu sou Alex Moreno e nos vemos no próximo vídeo com a opinião do mecânico.